Mais um apontamento para a lição bíblica dessa semana, 19 de dezembro. O slide 23, melhor dizendo, o slide 22, a revista comentou: número 1, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Bom, no slide 23 eu explico então o que é predestinação incondicional. Ela defende que alguns homens são predestinados a ter fé e serem salvos. Defende que outros homens estão predestinados a serem incrédulos e serem condenados. Deus ordena a fé e a incredulidade do homem. Então, se você conhece um ateu no mundo, por que ele se tornou ateu? Foi Deus que ordenou que ele se tornasse ateu. Se você tem um religioso, violento, como os islâmicos que destruíram as Torres Gêmeas, aquilo foi ordenado por Deus. Essa é a predestinação incondicional, tá bom? Ou seja, não depende da fé do homem, tá ok? Deus determina que o homem seja incrédulo e Deus determina que outro tenha fé. Essa é a predestinação incondicional. Bom, então vamos explicar para vocês quando que essa interpretação entrou no meio cristão. Bom, o apóstolo Paulo, na interpretação do povo de Deus, na interpretação das Assembleias de Deus, e também de outras igrejas, como a Igreja Batista, ele nunca defendeu essa predestinação incondicional. É comprovado também na história da igreja, no primeiro século, segundo, terceiro século, até o quarto século, parte do quarto século, todos os pais da igreja que escreviam sempre defenderam que o homem tem livre-arbítrio, que o homem ele pode manifestar fé ou manifestar incredulidade ao que Deus lhe propõe, que é a salvação. Mas surgiu, então, no quarto século, um homem que vai ser Agostinho de Hipona, isso já na Igreja Católica. Ou seja, todos que estiverem tendenciosos a aderir a essa doutrina, ou se já aderiu, saibam o seguinte: ele está seguindo, sem sombra de dúvida, na história, uma doutrina que surgiu, uma interpretação, melhor dizendo, que surgiu na Babilônia apocalíptica, tá bom? Que surgiu na Igreja Católica, não foi na Igreja Cristã. Inclusive, o homem que vai introduzir essa interpretação na Igreja Católica, ele perseguia e matava os cristãos. Agostinho, ele defendia mesmo que o Estado, que no caso a Igreja Católica era agora o Estado, junto com o Império Romano, ela deveria perseguir e punir com morte quem não aceitasse a doutrina daquela que ele acreditava ser a única igreja verdadeira, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Também vou aproveitar um título que é muito comum nas Assembleias de Deus, algumas pessoas falarem Igreja Católica Apostólica Espírita Romana. Por quê? Porque na história a Igreja Católica, ela sempre esteve envolvida com o espiritismo, tá bom? Isso é fato. Inclusive aqui no Brasil nós temos exemplos como eles fizeram com o espiritismo africano, fazendo uma união entre as divindades africanas, tá bom? Dando a eles nomes bíblicos, tá ok? E fez uma grande mistura que hoje, se a pessoa passar em frente a um terreiro de macumba, ele vai encontrar lá um santo católico, É uma confusão muito grande. Bom, então no slide 24 eu explico a origem dessa interpretação da predestinação. Isso é bem sério, para vocês verem de onde vem. Como a Igreja Católica sempre esteve envolvida com o espiritismo, a origem dessa doutrina é espírita. Então veja, Agostinho fez parte do maniqueísmo, uma seita chamada de cristã filosófica por unir temas de diversas filosofias e povos ao cristianismo. Maniqueu, ou Mani, foi um filósofo persa que viveu entre 216 e 276 depois de Cristo. Criou um movimento que adotou temas do hinduísmo, do zoroastrismo, celtismo e cristianismo. Ele pregava temas bíblicos e hindus. Era uma confusão, ou seja, ele pegou partes
né, da Bíblia e pegou também parte da doutrina hindu e da doutrina celta. Bom, o que ele pegou da doutrina celta e da doutrina hindu, eu coloco no slide 25 para vocês. Agostinho é considerado o organizador teológico dessa instituição, que o Apocalipse chama de Grande Babilônia e mãe das prostituições. Então, olha, Agostinho ele ficou 9 anos, segundo a história, você pode pesquisar isso na internet, você vai encontrar vasto material falando sobre isso. Ele ficou 9 anos nessa seita espírita cristã, é assim que é chamado na história, né? Tá bom? E lá nessa seita, no maniqueísmo, o que ele aprendeu? Ele aprendeu o sistema de casta hindu. Esse sistema de casta, ele dizia o quê? Olha, existem castas superiores e castas inferiores. Tudo já está ordenado, ou seja, tudo está predestinado, tá bom? Se você é uma casta inferior, você tem que viver para me servir porque eu faço parte de uma casta superior. Então os dominantes sempre pregavam isso, tá bom? E isso eles diziam porque, olha, você faz parte de uma casta inferior porque em outra vida você cometeu muitos erros, então você tem que pagar nessa vida agora. Então eram várias encarnações e a pessoa ia pagando, né, o que ela cometeu em vidas passadas. Também não era só no hinduísmo que tinha isso, não. Na doutrina celta, que é a pior religião que existiu na história da humanidade, eu digo até que é a religião do anticristo, na religião celta, os homens eram sacrificados à natureza, a natureza era Deus. E se você vê quem são os celtas, é um povo que ele é também chamado de vikings, tá bom? Eles foram conhecidos lá pelo 8º século, receberam o nome de vikings, mas eles, na verdade, são chamados de celtas pelos gregos e de galeses pelos romanos. Então, se você vê qualquer documentário sobre os vikings, o canal History tem um documentário, né, meio documentário, uma série sobre os vikings, você vai sempre observar que os vikings, eles acreditavam nessa predestinação que Agostinho prega. É aquela predestinação que diz que Deus determina as ações dos homens. Deus determina o dia que o homem vai morrer, Deus determina se o homem vai crer, Deus determina se o homem vai ser incrédulo, Deus determina se o homem vai matar. Tudo isso, eles dizem, é determinado antecipadamente, no caso no Deus que eles acreditavam que era Odin. Bom, Agostinho então, tá bom? Ainda aí no slide 25 eu digo, a doutrina que Agostinho introduziu no catolicismo existia no hinduísmo, no sistema de castas, onde uma parte da sociedade era predestinada a sofrer, enquanto outra era predestinada a ser feliz. Uma casta era predestinada a servir, enquanto a outra era predestinada a ser servido, né? Então você pensa, é um sistema político explorador, e eles usavam o pensamento espírita deles para impor isso à sociedade, tá bom? Então, por esse exemplo, né, eu recomendo aos irmãos que não defendam essa doutrina, essa interpretação, porque ela não é uma interpretação comum. Ela lança sobre Deus a responsabilidade do homem se tornar ateu, do homem matar. O Estado Islâmico cortou a cabeça de 70 cristãos, tem uns 3 anos, né? Segundo essa interpretação, por que o Estado Islâmico fez isso? Foi ordem de Deus. Por isso que John Piper disse que as Torres Gêmeas foram aqueles homens que fizeram aquela maldade, eles fizeram aquilo por ordem de Deus, eles foram predestinados por Deus.